Olá, amados, a paz, tudo bom? Eu quero falar hoje sobre como interpretar a palavra de Deus, como que se interpreta a Bíblia, né? Como que se lê a Bíblia, né? Eu vejo muitos críticos ao lerem a Bíblia, muitos críticos, muitos céticos ao ler as Escrituras, eles pegarem partes que dá a entender que é uma contradição, tá? Que dá a entender que chega a ser uma contradição. Só que não é uma contradição. Eu chamo isso de fatos novos, informações novas que em um evangelho ou em um livro diz uma coisa e no outro evangelho, em um outro livro, informam uma outra coisa. Tá? Nós vamos pegar aqui alguns exemplos de como que isso pode acontecer. Tá? E isso não apenas ocorre com os críticos e com aqueles que tentam denegrir a palavra. Isso também acontece com muitos intérpretes da Bíblia, tá? Que ao interpretarem a Bíblia, eles apenas pegam aquela parte, aquele verso, mas esquecem de pegar todo o restante, certo? Então vamos pegar, por exemplo, coisas comuns, né? Afinal, nós somos investigadores, estamos aqui para poder investigar, estamos aqui para poder estudar. E como a Bíblia é um livro que muitas partes dela foram entrevistas, né? Como o Evangelho de Lucas, por exemplo, ele pegou os relatos, tá? Então vamos pegar aqui alguns relatos, tá? Eu peguei como, por exemplo, aqui o jogo do Vasco, tá? O primeiro jogo do Vasco do Campeonato Brasileiro, onde ele venceu o Atlético Mineiro de virada por 2-1. Então aqui nesse site do Jornal Extra diz assim: o Vasco é o time da virada, e é mesmo. Neste domingo estreou no Campeonato Brasileiro com vitória, de virada, sobre o Atlético Mineiro por 2-1, em São Januário. Otero abriu o placar para o Galo no primeiro tempo, mas Wagner e Iago Pikachu, após um pênalti polêmico marcado pelo árbitro nos acréscimos, trataram de virar o placar para o Cruz Maltino. Parece até um texto bem pequeno, bem conciso, né? Semelhante ao Evangelho de Marcos, que ele vem tudo resumido, tudo resumindo, né? Ok, aí você chega aqui, aí nesse site da Isto É, diz assim, aí começa aqui, assina igual lá do Jornal Extra, vamos lá. E depois da pressão, ó, o Jornal Extra não fala sobre pressão, mas aqui fala sobre pressão. Os gols saíram nos minutos finais. Wagner aproveitou sobra e bateu no canto de Vitor. Veja que no Jornal Extra não fala esse detalhe, bateu no canto de Vitor. Será que eles estariam entrando em contradição? Porque um informa Vitor, o outro não informa? No canto de Vitor, aos 41 minutos. E já nos acréscimos, aos 52, Rildo sofreu um pênalti polêmico de Bremer. Olha, não fala que houve um pênalti. Ali fala que houve um pênalti polêmico no Jornal Extra, mas não fala que foi por causa de Bremer. Os atleticanos alegaram que o vascaíno tropeçou no pé do zagueiro. Iago Pikachu cobrou bem, deslocou o Vitor, informação que não tem ali no jornal Extra, e decretou a virada emocionante. Então você observa que existem partes aqui na revista Isto É que mostra, que revela informações que lá no site do Extra não está informando. Seria uma contradição? Seria que o espírito está falando para um e não fala para o outro? Não. Se você for ler nos textos antigos, quando eles se referem aos evangelhos, ele diz a memória dos apóstolos. Cada apóstolo tem uma memória diferente, tem uma explicação mais detalhada, outros não. Mas o fato é que um jornal informa mais personagens que o outro jornal, não significa que aquele personagem não estava lá no Jornal Extra, por exemplo. Estava, só que um resolveu escrever. Se você pegar um outro exemplo aqui, então, agora nós estamos aqui no site do jornal UOL.
Aí no site do Jornal Al diz o seguinte: Rildo sofre pênalti, polêmica e Pikachu decreta vitória. O Vasco não desistiu e jogou e mostrou o porquê, não desistiu do jogo, né, e mostrou o porquê de ser conhecido como time da virada. Aos 50 minutos, ou seja, naquele jornal informou que o gol foi aos 52. Tá? Que o gol foi aos 52 minutos. Ou seja, aqui vem informando que a falta foi aos 50 minutos. Uma informação nova. Então nós temos aqui mais um fato novo. Não é que existem contradições, é que existem informações novas, porém, que uma vez estudadas e fazendo aí um concatenado delas, você vai chegar a um denominador comum. Você vai montar todo o quebra-cabeça. Você vai pegar a informação de um site, de outro, de outro, de outro, você vai montando ali o quebra-cabeça e todo esse concatenado vai formar, então, o jogo completo. Tá? Rildo invadiu a área e foi derrubado por Bremer. O lance foi polêmico e gerou muita reclamação dos mineiros. Pikachu, que não tem nada com isso, foi para a cobrança e decretou a vitória. Não fala o nome do goleiro que tomou o gol, não fala aqui em qual canto que ele jogou, simplesmente falou que ele chutou a bola. Em um site informa que ele chutou a bola num canto, deslocou o goleiro, o outro fala o nome do goleiro, o outro não cita, ou seja, são informações que os sites eles informam, não precisam ser todos detalhados, o importante é o fato. Qual é o fato? O fato é que o Vasco, nos acréscimos, sofreu um pênalti polêmico ao qual um jogador bateu e fez o gol e decretou a vitória. Isso é assina. É igual a explicação lá no Evangelho, lá na ressurreição. Um diz que João correu na frente de Pedro, o outro fala que Pedro chegou e entrou, mas não cita João. Seria isso contradições? Não seriam contradições, seriam informações onde um detalha mais, outro detalha outro, que infelizmente alguns teólogos liberais dizem que há uma rixa, né, entre os joaninos que estavam ali escrevendo o Evangelho de João para poder colocar João como um apóstolo melhor e superior, e colocaram João que chegou na frente de Pedro. Mas no outro evangelho não cita João, mas fala que Pedro entra. Então seria uma contradição? Não existe contradição, são informações novas. São focos diferentes aonde aquele que está escrevendo ele está enxergando, cada um com o seu próprio ângulo. Não sei para que polemizar isso, não sei para que querer arrumar uma tempestade em copo d'água, uma coisa tão simples como essa, não é verdade? Vamos ver um outro exemplo aqui. Tá? Lá em 1 Crônicas, no capítulo 28, no verso 9, diz assim: E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Então, esse é um texto claro que mostra que Davi está ensinando a Salomão a, de uma forma voluntária, ou seja, com seu livre-arbítrio, amar o Senhor, servir ao Senhor, né? E aí ele diz, olha, se você permanecer nele, ele jamais vai te deixar. Se você permanecer nele, ele jamais vai rejeitar você. Porém, se você o deixar, se você o largar, então ele não será mais achado de ti e te rejeitar-te-á para sempre. Ou seja, existe uma condição para que Deus ele continue, né, sendo achado em você, que é o fato de você, pela sua voluntariedade, não o deixar. Caso o deixe, ele rejeitar-te-á para sempre. Aí você compara esse texto com o texto de João, no capítulo 6, lá no verso 37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Então você tem a informação de um texto que diz que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, vai até ele,
tá? Porém, esse que vai até ele de maneira nenhuma lança fora. Mas em qual condição ele lança fora? Você pega esse texto e linka com o texto de 1 Crônicas, no capítulo 28, verso 9, qual é a forma como que Jesus vai te lançar fora? Né? Qual é a única condição que Jesus vai te deixar fora? Se você o deixar. Se você o deixar, ele então será achado em ti. A não ser que você esteja me dizendo que de maneira nenhuma lançarei fora, mesmo que você o deixe, né? Aí tudo bem. Não, eu vou deixar Jesus, mas como ele prometeu que de maneira nenhuma ele vai me lançar fora, então mesmo eu deixando, ele não vai me lançar fora. Não acredito que seja esse o caso. Então, de maneira nenhuma eu o lançarei fora, desde que eu não deixe. Porque se eu não deixar, ele será achado em mim. Agora, se eu deixar, ele não será mais achado em mim e ele vai me rejeitar para sempre. Então, o que tem que fazer é unir os textos. Não é simplesmente pegar um texto, interpretar esse texto e isolar o outro. Você já imagina se você pega uma informação de um jornal, como aquele do Extra, por exemplo, que é uma informação pequenininha, ou você pega de uma outra informação que fala do mesmo jogo e nem cita o goleiro. Então não tinha goleiro no jogo, não havia nem goleiro, o cara só chutou e fez o gol porque não havia goleiro. O fato de não informar nenhuma reportagem que não havia goleiro não significa que o goleiro não estava lá, até porque no outro jornal, além de citar o goleiro, ainda cita o nome. Mesma coisa são as escrituras. Não adianta você pegar apenas um texto e basear toda a Bíblia, basear toda a doutrina em um único texto, se você rejeita o outro texto. Você tem que pegar tudo. Você tem que fazer toda a verificação de todos os textos para que você possa chegar a um denominador comum. Senão, para você, a eleição vai ser o quê? Vai ser Deus realmente escolheu pessoas e quem ele escolheu não vai perder a salvação. E não é isso que a Bíblia diz. Se você for ler apenas um lado da moeda, você vai achar que ela só tem cara, mas você esquece que existe a coroa também. Então você tem que pegar essas duas partes e ver o que significa, qual é a cara, qual é a coroa, o valor da moeda, para você saber de todo o lado o que é e o que não é. A Bíblia entra em contradição? Não. De forma nenhuma a Bíblia entra em contradição. O que entra em contradição são as doutrinas dos homens que não sabem interpretar a Bíblia direito. Então vamos aqui para um outro texto. Estamos aqui em João, no capítulo 5, a partir do versículo 28. Diz assim: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Aí, o que essas pessoas interpretam, né? Bom, se existem aquelas pessoas que ressuscitarão para a ressurreição da vida e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação, significa que todas as pessoas que ressuscitarem no dia do arrebatamento da igreja, esses ressuscitarão para a vida. E todos os que ressuscitarem no juízo final, ressuscitarão para a condenação, porque até então só existem dois tipos de ressurreição, o da vida e o da condenação. O da vida é os que aceitaram Jesus e vão ser arrebatados com ele, e os para a morte, os que ficarem, né, lá no final. Pois é, só que aí está lendo a Bíblia apenas por esse viés aqui. Só tem esse texto que fala sobre ressurreição? Só existe esse texto? Então, como coadunar esse texto aqui com o texto de Lucas, no capítulo 11, que também fala de ressurreição? Olha só. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará. Pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas, e eis aqui está quem é maior do que Jonas. Então você vê
que a rainha do sul, ela vai se levantar no juízo. Ela vai se levantar no juízo, e aqui está o segredo do texto. Ó. A rainha do sul vai se levantar no juízo com esta geração. Ok? Ela se levanta no juízo com esta geração. Tá? Ela vai ressurgir, como diz em outra versão. Ela vai ressurgir no juízo. Mas exatamente com quem? Com aquela geração que negou a Jesus. Ela não vai estar no juízo como nós estaremos no juízo. Ela vai se levantar, ela vai ressurgir, ela vai aparecer de novo no cenário com aquela geração. Quando aquela geração se levantar, a rainha do sul vai se levantar também. Quando aquela geração ressurgir, a rainha do sul vai ressurgir também. E quando será isso? No juízo. Contudo, a rainha do sul vai condenar aquela geração. Como que a rainha do sul e os ninivitas condenarão aquela geração? Simples. Bom, eu ouvi Salomão. O outro, e eu ouvi Jonas. Muito bem, vocês são testemunhas de que a rainha do sul ouviu Salomão e os ninivitas ouviram Jonas. Jesus é maior do que Salomão e do que Jonas, e mesmo assim vocês não ouviram. O testemunho deles, que os salvará no dia do juízo, vai testemunhar contra aquela geração e os condenará. Ou seja, a rainha do sul que vai se levantar no juízo com aquela geração, ela vai ser salva, e o testemunho dela condenará aquela geração que será condenada. Então, no juízo haverá pessoas que serão salvas. Até porque tem que haver o quê? Pessoas para fazerem parte das nações dos salvos que estarão sujeitos à igreja. E é aí onde eu creio que a igreja, ela faz parte da classe eleita, ok? Isso sim é eleição antes da fundação do mundo. Deus escolheu pessoas dentro da sua presciência para que eles venham ser o quê? Igreja, sacerdócio real. E mesmo assim eles possuem livre-arbítrio, como nós lemos lá em Crônicas. Em contrapartida, as pessoas que não foram eleitas, elas serão julgadas conforme cada um segundo as suas obras, como está escrito lá em Apocalipse no capítulo 20. E uma vez fazendo parte das nações dos salvos, eles então estarão debaixo da autoridade da igreja, que é toda a sina do Antigo Testamento, a descendência que abençoa as nações para sempre. Um reino eterno, aonde as nações são sujeitas a quem? Ao povo dos santos do Altíssimo, Daniel capítulo 9. Então toda a sina dos profetas revela que as nações estarão debaixo dos eleitos que herdarão a terra, ou seja, elas serão sujeitas à igreja, que é a noiva, que é a eleita. Então, se você pegar apenas um texto e fazer doutrina nesse texto, esquecendo todo o contexto bíblico, todas as profecias bíblicas, o que vai acontecer é que você vai criar o quê? Uma celeuma. Você vai criar uma confusão. Então, não se pode pegar apenas um único texto, ou que seja 10 textos, mas que corroborem com aquela visão de apenas um lado, e esquecer os outros 10 ou 5, mesmo que seja um, se tiver um texto ali que seja contra o que você está falando, a Bíblia não entra em contradição. Ou você está entendendo errado todos os outros 10, e um que está bem claro está certo, ou então tem que entender direito aquele outro um. Você veja, por exemplo, aquele texto que fala, Mateus no capítulo 5, verso 5, onde Jesus diz, né, que os mansos herdarão a terra. Aí chega em João capítulo 14, ele fala que na casa de meu pai há muitas moradas. Será que existe contradição? Uma hora Jesus promete que vai herdar a terra, uma outra hora ele promete que vai preparar uma casa lá no céu? Será que existe uma contradição ou será que existe uma interpretação diferente? Ou será que nós estamos entendendo que Jesus está falando
de coisas diferentes, mas por causa da falta de revelação, a gente acaba interpretando diferente e aí vai entrar naquele discurso antigo. A Bíblia dá várias visões, não, a Bíblia ela dá diversas interpretações, quando na verdade a Bíblia não dá diversas visões e interpretações. A Bíblia ela é uma só, há um só espírito. Enquanto não se tem a revelação, a gente vai ficar aqui, né, jogando aí na interpretação. Mas quando vier a revelação, não tem por onde correr. Certo? Aí você vai ter que se submeter ao o que está escrito. E o que é legal, muitas das coisas que eu falo aqui, ela tem eco na igreja primitiva. Ela tem eco lá nos primeiros cristãos, né, nos primeiros defensores da fé e nos primeiros bispos da igreja. E aquele vídeo que eu falei, teve um outro vídeo que eu gravei recentemente que eu falei sobre as novas doutrinas da igreja, né? Que as novas doutrinas da igreja começam assim, a pessoa não tem revelação, ela interpreta e diz que isso é uma restauração, ou, aliás, ela diz que isso é uma reforma, né? Vamos reformular, já que eu não entendo isso daqui, então vai ter que ser isso aqui é o que eu me agrado mais. E a Bíblia ela não é para que você leia de forma que o que te agrada mais. Não, não é o que te agrada mais. Você tem que ler a Bíblia de acordo com a vontade do Senhor. É o que Deus quer e não o que eu quero. Se fosse para o que eu quero, gente, eu queria ser, né, pela minha própria vontade, um pré-tribulacionista, né? Poxa, Jesus vai voltar a qualquer momento, que maneiro. E o pessoal fica aí para se arrebentar todo. Mas não é a minha vontade. Eu tenho que me submeter ao que está escrito. E o que está escrito é que aqueles que vão negar a marca da besta, aqueles que serão degolados por rejeitarem o nome da besta, o seu número, esses ressuscitarão na primeira ressurreição. E a primeira ressurreição ali, lógico, é claro, né, para o Apocalipse capítulo 20 fala de 1 Coríntios capítulo 15, que é o arrebatamento da igreja. Então não tem como você separar as coisas. Não tem como você ler a Bíblia apenas por uma visão. Você tem que pegar todo o contexto e encaixar como um jogo de quebra-cabeça. Senão, você vai andar, vai chegar lá na frente, você vai acabar batendo com a cara na parede, que você não vai conseguir avançar mais. Por que não vai conseguir avançar mais? Porque você está interpretando a Bíblia de uma maneira errada e vai chegar um determinado momento em que um texto vai confrontar você. E aí você vai ter que rever tudo de novo, né? Porque lá atrás você deu um passo errado. Amém? Então temos que ter esse cuidado para que a gente não possa, para que a gente não venha, né? Melhor dizendo, a cometer esses erros, tanto de apontar uma contradição, como de interpretar a Bíblia esquecendo os outros textos, achando que essa é a verdade. Mas quando na realidade você está negando os outros textos. A Bíblia entra em contradição? Não entra. Na verdade, a Bíblia é um livro de revelação. Enquanto não tiver revelação, vai ser interpretação humana. E toda interpretação humana, muitas das vezes, ela acaba falhando. Amém, queridos? Fica essa palavra em nome de Jesus.